Oi, corredores, estamos aqui para mais uma gravação do nosso Corrida Cast. Oi, Zé. Oi, Rê, tudo bem com vocês? Tudo bom? Tudo Zé, bem, Zé? vou falar primeiro com você, vou começar com você. Como que tá você aí de mala quase pronta para a China? Vamos lá, a sua próxima prova é a Maratona da Muralha, que, nossa senhora, né, é uma prova bem icônica, né, e você está aí meio que se recuperando de uma lesão, né? Como que está tudo isso? Vou fazer a Muralha da China no próximo dia 18 de maio, né? Viajo no dia 12, chego dia 14 lá, enfim, então é uma viagem longa, né? Então tem que chegar um pouco de antecedência aí só para fazer uma adaptação. A expectativa é a melhor possível, né? Acho que a lesão aqui, estou na reta final aqui, tive uma lesãozinha depois da maratona de Blumenau, né? No finalzinho de março. Aí tive que abrir mão aí de 2 provas que estavam nos calendários, né? Provas nacionais aqui. Mas para recuperar bem, né, para ir para a Muralha, que é uma prova dura, né, embora seja toda icônica, né, uma das 7 maravilhas do mundo aí, né, a gente está no cenário assim, mundialmente, né, conhecido. A prova é muito dura, são muitos degraus, né, enfim, tem que estar bem inteiro. Então tem os degraus e tem aquela parte de piso que parece que são as pedras, né, Zé? Deve ser complicado pra caramba, né? O piso da muralha, ele é todo irregular, todo em pedra, né? Totalmente rústico, né? Não tem um acabamento. E os degraus, né? Os degraus todos irregulares, não é uma escada, né, de alvenaria, uma coisa que são degraus grandes, altos, irregulares. A gente vê vídeos aqui, a turma sofrendo para percorrê-los. Vamos ver como é que vai ser essa. E a gente vai contar essa história, né? Aliás, uma curiosidade que não tem a ver com corrida, mas que eu achei muito interessante. A Muralha da China foi a primeira rede social do mundo. Ela tem esse formato de muralha justamente para facilitar a comunicação de uma torre até a outra e a informação ir andando. Muito interessante. Olha só. Que legal. Legal. Vamos ver, mas vou trazer os detalhes, curiosidades, não só da muralha, lá um pouquinho da China. Imagina, o pessoal que sempre bacana. manda de comida e tudo mais. Vou tentar trazer aqui várias coisas de lá. E depois a gente faz para o ano que vem 1 quilômetro a quilômetro da Maratona da China para a galera conhecer, você contar um pouquinho da história aí. Vamos lá. Né? Essa semana a gente teve também alguns fazendo esse giro que a gente faz, né? Do nosso mundo da corrida. A gente teve a notícia aí com a Maratona de Londres, né? Porque no sábado, antes da largada, eles já abriram a inscrição para ser sorteado, né? A inscrição para o sorteio. Nós falamos disso no podcast anterior aqui, conversamos bastante sobre isso, mas essa semana fechou e veio a notícia que bateu um recorde. Foram mais de novo 840 mil pré-inscritos para concorrer ao sorteio. É isso, dona Renata? É isso mesmo, o pessoal ainda não tinha nem melhorado das dores da maratona, né? E já veio uma outra informação bombástica, realmente assim, um número impressionante, que deixou no chinelo o número que já era impressionante do ano passado. Do ano anterior, né? 578 mil candidatos à vaga, e esse ano 840 mil candidatos. Então é uma prova, mais uma prova, se é que a gente precisava disso, né? Mas mais uma prova que realmente maratona, né? Corrida de longa distância está ganhando uma força enorme no mundo todo, né? Então, eu acho impressionante. Que isso tem dois aspectos interessantes. Primeiro, é uma opinião minha. Eu acho que isso vai fazer, obviamente, ter um recorde de finishers em 2025, na minha opinião, e eu acho que isso vai fazer a Maratona de Londres quebrar de novo ano que vem o recorde de arrecadação
de inscrição para caridade. Né? E isso é muito legal. Eu estou falando aqui, estou me arrepiando inteira. Né? Eu acho que isso é uma característica de Londres e que cresce a cada edição, a cada ano, e que é muito legal, porque as pessoas não conseguem ser sorteadas e elas acabam indo para a caridade, e esse número de doadores e de doação, vai lá em cima. É muito legal isso, né? É muito bacana. A única coisa que eu sinto, e aí, assim, eu não sou uma pessoa de exatas, eu sou de humanas. Então, quando eu vejo os números, mas uma sensação que eu tenho, Rô, é que tudo vai depender do tamanho do field. O field é o que, né, a quantidade de pessoas que aquela prova comporta, né? E a partir do momento que você tem um field, o lote de inscrições que são dados para as pessoas que estão participando do ballot, do sorteio, versus a quantidade de inscrição que você dá para a caridade, você, na verdade, você tem que priorizar. Tem um limite, exatamente. Então, e outra, né? Você quer um número de field maior, porque a gente tem que lembrar também que Londres só perdeu em 24 de ser a maior maratona do mundo, que está na mão hoje de Paris, por 24 finishers. É muito pouco, muito pouco. Inclusive, saiu uma entrevista com o diretor de provas, foi agora esse fim de semana, e ele diz isso. A gente ficou assim surpreendido pelo um número muito pequeno. A gente não pode deixar isso acontecer em 25. Pois Então, eles vão ter que fazer alguma matemática que eu realmente não consigo entender qual seria, para que o field comporte um número... Vai aumentar. Vai aumentar. Exato, tem que aumentar. Eu acho que como organizadora, e eu também vejo o lado como organizador, né? Eu acho que e os patrocinadores também, né? Os grandes patrocinadores. Eu acho que como organizadores, eles vão montar uma estrutura que esses números vão aumentar. Naturalmente. Exato, Rui. Né? Então. Enfim, eu fico muito de olho nisso e esperando, porque aí vai gerar um movimento geral, né? Exato. Com certeza, Nova York já não está mais nem preocupada com novembro de 2024. Nova York já está pensando como faz para superar Londres em 25, com todos esses números. Porque, mas então, a gente ainda vai ver o que vai acontecer em Nova York esse ano, né, Rô? Querendo ou não, é um negócio isso, gente. Né? Que a limitação passa a ser técnica. Passa a ser técnica. Porque interessados... Espacial, né? De espaço. Exato. Aí, a demanda você tem. Demanda a tem. Questão é como administrar. A questão passa a ser técnica, questões de segurança, questões de logística. Tem muita coisa envolvida. Todas as majors, as 6 majors, têm potencial para ser 5 vezes maior. Se o fator tamanho do field não fosse um limitador, só pelos inscritos, né? Só pelos inscritos no sorteio, a gente teria 10 vezes mais. Exatamente. A demanda, então, assim, né? Eu acho que a questão aqui é tentar expandir o field, se esse for a necessidade, tá? Se esse for a demanda. Que a gente sabe que, por exemplo, Boston tem um field mais reduzido. 33 mil. E eles não vão subir. Não tem como, né? Assim, teria que espaçar muito mais a largada, que já é espaçada. Enfim, tem limitações técnicas. Boston e também Nova York tem a questão de levar todos os atletas para a largada. Nova York não coloca 100 mil porque não quer. Porque não comporta o limite, mas interessados tem. Então, assim, a questão de brigar com Paris é uma briga meio assim, até acho estranha, né? Porque Paris não tem sorteio. Todo mundo que se inscreve entra. Né? Então, o Paris, ela tem esse tamanho todo porque ela embarca todos os interessados. Nova York, se quiser abrir um pouquinho mais a torneira e falar assim, vamos parar de brincar com Paris, vamos colocar mais 10 mil para dentro,
ela bate Põe. facilmente. Faz facinho, faz Então, facinho. assim, é uma questão ali de questão de segurança técnica, acho que é menos comercial, né? Eu sei que é interessante para a marca falar, eu sou a maior do mundo, né? Tem um apelo de marketing. Sim. Mas acho que quando envolve questões de segurança técnicas, eu acho que a própria Maratona do Rio, que, né, guardada as proporções, claro que não vai chegar a 50 mil, mas ela tinha potencial para ser 3 vezes mais do que tem hoje. Sim, a gente viu pelas inscrições. Pelas inscrições, você vê facilmente. Então, assim, tem um boom de crescimento, já pegando um gancho de Londres, desse 500, agora 800 mil inscritos no sorteio. Todas as provas estão crescendo, os sorteios estão ficando cada vez mais difíceis, né? Poucos anos atrás, Chicago e Berlim, por exemplo, era só se inscrever que você era sorteado. Que você ia. Diziam até que o sorteio era pro forma, diziam que tinha menos inscritos do que vaga. Eu não duvidava disso, eu não duvido disso, não. Hoje não. Hoje, Chicago e Berlim, que eram as mais fáceis, também estão bem difíceis. Tem um boom, tem um crescimento geral. Só que Londres está surfando uma onda que ela está, dentre esse mercado que está crescendo muito, ela está sendo uma das que mais crescem também. Sim, porque ela está, que eu falei, a gente falou isso na edição passada no podcast aqui, Londres está se tornando a queridinha das majors para muita gente, principal prova. Isso tem um boca a boca muito grande. As pessoas saem da prova com aquela energia, aquela dizem, é a melhor prova que eu fiz na vida. E pessoas experientes falando isso, pessoas que já fizeram as outras majors. Isso contagia, isso causa aquele aguça, né? A pessoa que está ali, se na dúvida vai, não vai, não, agora eu tenho que ir. Então, assim, ela está muito bem posicionada, por isso que esse crescimento está absurdo, vamos ver onde isso vai parar. E tem uma coisa legal desses números, né? Não sei se é isso que você vai falar, Rê, do equilíbrio. Isso, Rô. Que então, deixa para você a palavra. Que me chamou muito a atenção. Eu fiquei, assim, muito bem impressionada e feliz de ver essa tendência, esperando que um dia chegue isso aqui, né? Ainda não é a nossa realidade, mas no número de candidatos, então, a essas vagas, um número quase parelho entre homens e mulheres. Então, se você tivesse hoje uma situação como a Paris, de aceitar todo mundo, a gente teria um field praticamente 50-50, equilibrado. Que ia ser assim, uma coisa absurda, linda. Só lembrando, esse número que é conhecido oficialmente é o da SP City para 42, né, maratona. A gente tinha 80% de homens e só 20% de mulheres nos 42. Então, você ter uma maratona como tamanho, né? Uma maratona de Londres, 50-50, realmente é uma coisa muito bacana. Obviamente, ainda é de candidatos a essas vagas, né? Porém, imaginando que isso se reflete depois no field, né? Na realidade. Exatamente, vamos torcer para isso, né? Que no sorteio e se mantenha nas vagas para doação, se mantém esse equilíbrio homens e mulheres, já que a procura foi equilibrada. É muito equilibrada, exatamente, é isso aí. Tem a procura equilibrada, a gente torce para que a organização mantenha isso no field e a gente também veja isso equilibrada, né? É isso aí, Rô. E também que a gente veja cada vez mais isso por aqui também, né? Com certeza. Rê, o que você vai fazer de prova agora? Você é Rio, né? Agora, eu tô, né, 30 dias entrando aí na reta final já, 30 dias já entro no polimento, e aí aquela fase que a gente conhece, Rô, então em termos de prova mesmo, eu não faço mais, agora foi a última no fim de semana passado, E só para dar uma geral para a galera, no Rio a gente vai estar lá, eu vou estar acompanhando vocês, o Zé vai correr 42, talvez eu corra os 10 não, porque os 10 acho que é dia, eu não sei se os 10 é junto com 42 ou com 21, eu sei que eu não vou nos 10, porque é junto com um de vocês dois, né? Mas eu vou nos 5, já falei que eu quero ir nos 5. Sim, quinta-feira. Porque os 5 vai ser na quinta-feira à noite, e dá para ir, eu queria esse ano ir nos 10 pelo menos, mas como vai bater com um de vocês, eu vou estar lá na chegada esperando vocês chegarem, né? E 5 é uma... Não, e eu ia falar, Rô, que especialmente 5 é uma distância muito, muito importante, e principalmente num festival como é o da Maratona do Rio, que você tem tantas distâncias, mas é uma maneira
de você, assim, abrir as portas da corrida de rua, né? É a entrada, Para um né? monte de gente. É É a a entrada. porta de Exato. entrada, né? É É a a porta prova de de entrada. Então, eu tenho um carinho muito grande pelas provas Eu de corri o 5K, ano viu? passado, 5, o Zé estava lá completando as 100 maratonas dele, né, Zé? Eu corri os 5 no dia dos 5, que foi antes Sim, do Zé, e devo correr os 5. Vai ser legal, porque acho que vai ser legal correr no Rio no fim da tarde, aquele percurso ali perto do aterro só. Eu vou sim, gostar. Mas a gente vai falar muito de maratona do Rio nos próximos sim. episódios do podcast. No Jornal Corrida, nas nossas postagens e no site, que a gente vai trazer esse pré-prova com vocês dois, né? E também depois, né? Que a gente vai acompanhar aí, vai ter muito conteúdo da Maratona do Rio com vocês lá e eu acompanhando vocês lá. Então, galera que tem interesse no Rio ou que vai correr no Rio, fica ligado aqui na gente, né? Eu queria passar rápido num assunto que você levantou a bola, Rê. Você falou da importância do 5K, tá? Sim, E eu queria falar rapidinho, porque eu falei no último podcast que eu ia correr a corrida do Ayrton Senna, que foi sim. hoje, foi no dia que nós estamos gravando aqui, eu não sei quando o pessoal está assistindo, mas a gente está gravando esse podcast no dia 1º de maio, né? A gente sempre grava às quartas-feiras e libera para vocês às quintas-feiras, né? O nosso podcast. E hoje eu ia correr, fui convidada pelo Instituto Ayrton Senna. Adorei o convite quando a menina da comunicação do Instituto me mandou a mensagem, porque eu nunca tinha ido na corrida, nunca fui na corrida do Ayrton Senna e nunca nem fui convidada, né? E acabei não indo. Mas eu queria pontuar o porquê que eu não fui, tá? Que tem a ver com o que você falou. A largada do 5K, eu me inscrevi no 5K, eu conheço Interlagos, a gente já comentou aqui, vocês já correram em prova que eu organizei em Interlagos, vocês dois foram na Run Stock Car, então eu conheço muito bem Interlagos, conheço aquele asfalto que é específico, enfim. Eles mudaram a largada do 5K para as 9h30 da manhã, justamente num período que a gente está numa onda de calor absurda no país inteiro. Eu achei um pouco até. Eu achei uma estratégia errada, me desculpe a organização. Tá? Mudar a largada do 5K para as 9h30 da manhã. Inclusive, hoje, acompanhando alguns amigos que foram para a prova, não tinha ninguém correndo nos vídeos, era todo mundo andando. Porque, assim, 9h30 da manhã, Interlagos, e o 5K, que é justamente, eu acho que é o percurso onde muita gente que se inscreveu nem corre. As pessoas foram para homenagear o Senna, sabe? Foram lá porque a prova do Senna, foram lá porque tem uma exposição do Senna. Por exemplo, uma amiga minha foi com o filho dela adolescente, que nunca correu, e andou. Legal o circuito. Mas eu acho que a experiência perde a experiência da corrida. A experiência, legado e homenagem a Ayrton Senna, 10. Mas a experiência de corrida perde muito, na minha opinião, com essa mudança. A hora que eu acordei 5h30 da manhã, como eu sempre acordo, até esperei o sol sair, até eu olhei para o céu assim e falei, vou ou não vou? Eu já tinha meio que decidido a não ir, né? Mas aí eu até falei, é Senna, eu adoro esse cara, enfim. A hora que eu vi 8 horas, o céu azul, sem nenhuma nuvem, aquele calor do cão em São Paulo já, eu fui correr na trilha no meio do mato hoje, às 8 horas da manhã, porque já não estava dando, né? Então, assim, acho que se não é alguém que está se preparando para fazer a maratona no deserto do Atacama, ou a de Sabres, ou alguma coisa assim que precisa treinar, eu acho que perdeu. Eu acho que, a minha opinião, eu acho que perdeu o evento corrida. Tá? Eu não sei se o que levou a essa mudança,
tá? Eu sei que na hora que eu, por exemplo, o 10 e o 21, estava fresquinho. Era bem mais cedo, né? Estava uma delícia. Então, Sim. poxa vida, será que não dava para largar, pelo menos, já que os outros largaram às 6:30 da manhã, às 8? Porque deve ter sido a estratégia de não fazer as provas se cruzarem, né? Aquela estratégia do corredor que larga no 5K forte, pegar o pessoal lento. Mas eu acho que deve ter sido isso a explicação, essa razão. Com certeza, assim, né? Concordo que, assim, a gente acabou de falar aqui que 5 quilômetros é a porta de entrada da corrida. Virou 5 quilômetros num calor desse, e aí quando você fala de autódromo de Interlagos, onde é zero árvore, zero sombra, aquele asfalto, você pode colocar... especial, né? Que parece que é mais quente ainda. Pode colocar 5 graus a mais, né? A sensação térmica ali. Então, assim, vira uma barreira de entrada. Acho que a pessoa que está ali... Exato, é um pesadelo, não é um sonho. Mais eu vou correr. Exato, aí a gente ouve aquela história, tentei correr, mas eu sofri tanto que a corrida não é para mim. Exato. Né? É que nem as pessoas que às vezes vão para trilha e vão numas provas de trilha aí meio maluca, de uns organizadores malucos, e falam, credo, Rô, como você gosta disso? Eu falo, cara, você foi na prova errada, o organizador errado. É igual aquele corredor que começou semana passada e se inscreve para a maratona. E tem que andar a maratona inteira, porque, claro, que não tem condição. E aí fala, não, corrida não é para mim, maratona é sofrimento puro. O problema é da maratona, né? A gente tentou, honestamente, quando eles mudaram, eu mandei até mensagem para a organização para querer entender essa mudança e explicar para o público essa mudança. Né? Eu vi muita gente falando disso. Mas é só 5K. A questão não é só que é 5K. Quem corre 5K em 15 minutos é a minoria, é o elite. A grande maioria que foi para Interlagos homenagear o Senna vai fazer o 5K em 35, 40, 45, uma hora. Naquele percurso do autódromo ainda, com aquelas subidas. Você entende? Eu acho, então, e tem uma outra questão também, Rô, que eu acho que é importante a gente lembrar, que essa é a primeira prova depois da Vega ter levado São Silvestre. Então, a gente está falando do mesmo... Está sendo avaliada, né? Eu acho que assim, a gente já começa a entender um pouco o modus operandi e colocar as expectativas aí. E assim, a corrida do Ayrton Senna é a primeira vez que ela não é de revezamento. Quem está acostumado a correr o Ayrton Senna, ou já foi lá correr, está acostumado a ser mais rápido e encontrar o mais lerdo, né? Porque era revezamento antigamente. Né, em equipe de 2, de 4, enfim, nem lembro de quantas pessoas. Então, eu acho que era um evento assim para ser tão icônico, foi legal, um monte de gente emblemático, gostando e tudo mais. Acho que vale, mas assim, como corredora e como uma eu não gosto da palavra, né? Enfim, eu sou mais uma formadora de opinião do que uma influenciadora, né? Do mundo da corrida, mas como uma formadora de opinião e até uma empreendedora desse mercado, fica aqui a minha preocupação, né? Sim. E até a minha colocação, porque eu não fui, né? Gente, não dá. Eu vi reclamações muito antes, quando anunciaram a mudança do horário, eu vi reclamações, e eu já vi pessoas também lá, quando mudou o horário, já fazendo associação de a Vega. Será? Então, tá vendo? Você já começa a criar... Eu acho que foi uma coisa assim, eu entendo que deve ter um motivo, eu tentei descobrir o motivo no nosso outro podcast, a gente não teve, chamei até para entrevistar, para conversar e tudo mais, mas a gente não teve uma resposta. Eu acho que é uma coisa assim, de, poxa vida, por quê, como... tem um porquê? Deve ter, óbvio. Mas será que nessa não dava? Época? Mas será que não dava nessa época do ano a gente dar um passinho, todo mundo junto?
para fazer Na uma época que a coisa gente mais fez essa apuração linda. para o podcast passado, Rô, houve inclusive uma mudança no regulamento. Então, as primeiras pessoas que compraram essa prova compraram em outros horários de Sim, largada. mudou depois. Depois eles alteraram esse regulamento para os horários que aconteceram hoje. Eu não sei como funciona juridicamente isso, mas teoricamente o regulamento ele descreve o produto que você está comprando, né? Então, Enfim. esse motivo tinha que ter ficado mais claro para ter uma mudança E tão assim. antes que eu receba uma ligação de novo no meu celular, que não foi da Vega, tá? Não foi da Vega, mas quando a gente falou das mudanças de 5 de maio, eu já recebi ligação de organizador no meu celular, gritando comigo, falando da gente. Gente, a gente está aqui para apurar as coisas, para informar e para passar a informação, tá? Então, existe. E a gente tem dúvidas. E a minha colocação é, diríamos assim, a gente no jornalismo, a gente tem jornalismo informativo, opinativo, né? Aqui a gente fez um pouquinho de jornalismo informativo e um pouquinho de opinativo, porque é a opinião da Roberta Palma. A opinião da Roberta, uma prova de 5K Interlagos, com largada às 9h30 da manhã, não contem comigo. Sim, perfeito. Acho que é isso, né? Queria isso. só colocar isso, porque acho que a gente tem essa função também de trazer os questionamentos, de trazer. A gente elogia na hora que tem que elogiar, a gente fala dos eventos, a gente fala de como o mercado está crescendo, mas eu acho que a gente também tem que pontuar, até para os organizadores interagirem conosco. Perfeito, Né? Rô. E principalmente assim, o nosso foco, claro, longa distância é o que chama atenção, mas assim, uma preocupação sempre muito grande a gente tem que ter, uma responsabilidade até, de ver o que está rolando nessas provas que tem essas distâncias menores, que são as provas de porta de entrada para a corrida de rua. Sim, então, com certeza. Com a certeza. gente tem essa responsabilidade. Só para dar um parâmetro, né? Aqui no Parque Bruno Covas, que fica aqui perto da minha casa, está tendo agora umas provinhas. Alguns domingos, e domingo passado teve uma provinha que eles fazem ali dentro do parque, 10 quilômetros, pequena, 400 pessoas. Aí eu estava treinando, eu fui até lá, eu vi. Primeira coisa que eu olhei, tem ambulância? Tem banheiro? E tinha. É um senhorzinho que organiza, muito simples, as tendinhas dele, a largadinha dele ali, a inscrição é baratinho, vai um monte de gente que não vai nas provas grandes, um público totalmente diferente do que a gente vê nessas grandes provas por aí, mas que vai lá no parque, corre 5 e 10K, tinha a ambulância ali do lado, tinha uma outra ambulância lá embaixo, no ponto da volta, tinha ponto de hidratação. Eu fui lá e dei os parabéns para o cara. Eu conversei com o organizador, eu falei, pô, legal. Sim. É uma prova simples, pequena, sem grandes coisas, pouco divulgada até, mas que entregou. Exato. Ali, sabe, no corpo a corpo com o corredor e tudo mais, que eu até vou ficar de olho, vou ver na próxima que ele fizer, eu vou correr a provinha dele. Perfeito, é isso aí, é isso mesmo. Né? Então, acho que a gente tem que olhar, né? Olhar e mostrar o que acontece no nosso mundo. Que mais que nós temos, meus amigos? Falamos de Londres, falamos do Rio, falamos de Ayrton Senna. A semana passada a gente teve a divulgação de como que vai rolar a prova da Nike, né, Rô? É verdade. Para a gente encerrar, então, galera, aqui no nosso canal, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, vai no nosso canal de vídeos no YouTube, tá? Tem uma entrevista com Bernardo Fonseca, que é o CEO da X3M, que, entre outras coisas, organiza a prova da Nike. Tá? Uhum. Então, eu bati um papo com o Bernardo aí nessa semana, já está no ar o vídeo com ele, é óbvio que ele fala, ele tem até uma história legal, o cara começou a correr com 12 anos de idade, na loucura. Ele invocou que ele ia correndo da chácara do sítio que ele morava com o tio dele, na casa da avó, do vô, de não sei quem, na cidade, e ele foi correndo com 12 anos. O tio deixou.
Aí ele parava assim nas fazendas, é legal a história, vai lá ver. Ele parava nas fazendas para pedir água e todo mundo ficava de cabelo em pé, falava, mas como, menino? Falta 40, 30 quilômetros. Assim, ele fez a primeira maratona dele com 12 anos, né? Mais maluco que eu, com 11 eu só corria. Maratona, eu tô fora. Ele foi lá e já quis de cara fazer uma maratona com 12 anos. Então, no bate-papo com o Bernardo, ele fala um pouco do que vai ter na Nike São Paulo Run, que acontece dia 14 de julho, que a gente vai estar lá, né, Rê, também, né? A gente vai ter um colaborador do Corrida, a gente vai ter alguém de nossa equipe em cada uma das quilometragens, e a gente depois vai contar um pouco dessa história, vai cobrir isso. E o Bernardo, enfim, falou um pouquinho do evento, falou da ideia, como surgiu a ideia de sair de pontos diferentes e por que isso, né? E fala sobre tem, não tem inscrição ainda, como tem, dá para se inscrever, né? E ele dá uma informação que eu achei muito legal. Ele fala que, porque a prova foi mudada, né? Era para ser 5 de maio, mas por causa do concurso único nacional, foi mudada para dia 14 de julho, né? E eu perguntei para ele se as pessoas cancelaram, porque existe a possibilidade de quem não quiser ir reembolsar. Reembolso. Ele falou que menos de 1%. Ele falou, a maioria vai mesmo, né? Então, assim, de novo, a Nike aí, querendo ou não, é uma marca que faz sempre uma prova diferenciada a cada X anos, e quando faz, todo mundo quer ir, né? Incrível. É incrível isso. É isso. Tem um apelo muito grande, né? Espero que seja realmente uma baita experiência para corresponder à expectativa. Tem muita gente, no dia que a gente divulgou a mudança, divulgou que já tinha informação nova no site, que foi dia 22 de abril, último, um monte de gente entrou no direct perguntando, tem inscrição ainda, tem inscrição ainda, tem inscrição ainda, né? Tem alguma coisa ainda, mas é muito específico, principalmente nas distâncias maiores, mas quem está querendo ter uma primeira experiência num evento da Nike em distâncias menores, marcou toca. Não vai ser dessa vez que vai ter essa chance, né? Acho que é isso, galera. Temos bastante coisa rolando, né? Vamos trazer muita cobertura aí. A próxima é o Zé lá na Muralha da China, mas antes disso a gente grava mais uma edição aqui com o Zé no Brasil, né? E depois a gente conta um pouquinho dessa aventura dele lá. E vamos continuar acompanhando a Rê, os dois, na verdade, se preparando, o Zé mais uma vez no Rio e a Rê se preparando para o desafio no Rio, né, Rê? É isso aí, Rô. Então, obrigada, meus amigos. Mais uma vez, mais um podcast. Bons treinos para vocês nessa semana. Zé, segue aí firme e forte na recuperação, tá? A gente vai se divertir muito vendo depois você contar um pouco dessa sua experiência, que com certeza vai ser incrível lá na China, né? Vai sim, vai ser muito legal essa experiência e tem muitas outras aí ao longo do ano. O ano tá. Esse ano promete. Esse ano tá caprichado. Esse ano tá caprichado para todo mundo, né? Eu, apesar de não ter ido na Ayrton Senna, que nem estava nos meus planos, também tenho minha volta aí para a trilha. Eu estou quietinha, não quero falar muito, mas essa semana eu começo a divulgar também no Jornal Corrida minha volta para o meu paraíso, meus 2 paraísos. Esse ano eu vou para os meus 2 paraísos de trilha, né? Onde eu descobri a trilha e onde eu amo de paixão correr. E a gente também vai contar por aqui. Valeu, meus amigos. Show. Muito obrigada. Beijos. Até o próximo Corrida Cast. Tchau, até. Tchau, tchau.